Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu Yahweh. Mungu wa baraka. Celebra Senhor. Wa baraka. 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 Wa upendo. Wa upendo. Wa upendo. Wa upendo. Wa ushindi. Wa ushindi. Wa ushindi. Wa ushindi. Wa baraka. Wa baraka. Mungu wa baraka. Wa baraka. Wa baraka. Wa baraka. Wa baraka. Wa baraka. Podemos juntos celebrar o Senhor? Podemos juntos celebrar o Senhor? É assim, não se preocupe de exaltar o nosso Deus com o seu corpo, de darmos glória, de dançar e celebrarmos ao Senhor. Amém? Amém? Podemos fazer isso juntos? Podemos fazer juntos, irmãos? É uma maneira muito simples de nós fazermos. É só colocar as suas mãos à frente. Coloca as suas mãos à frente, as duas mãos à frente. E vamos juntos acompanhar. E faça isso com o movimento de sua cabeça e seu corpo. Amém? Podemos fazer juntos? Vamos fazer assim. Podemos juntos fazer isso, né? Faça isso com mais alegria, celebrando o Senhor. Celebre, celebre. Celebre, celebre. Não se esqueça dos pés. Celebre, 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 celebre. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu Yahweh. Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu Yahweh. Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu Yahweh. Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu Yahweh. Celebra Senhor. Wa baraka. 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 Wa upendo. Wa upendo. Wa upendo. Wa upendo. Wa ushindi. Wa ushindi. Wa ushindi. Wa baraka. Wa baraka. Wa baraka. Wa baraka. Wa baraka ni Yesu. Wa baraka. Wa baraka ni Yesu. Wa baraka ni Yesu. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. E tudo isso é para te dar honras e te dar glória, Senhor. Aleluia, sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Sim, sim. A thousand generations falling down in worship to sing the song forever to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy.
you've been forgiven, if you've been redeemed, to sing the song forever to the Lamb. Let's sing. If you walk in freedom, if you bear His name, to sing the song forever to the Lamb. We sing the song. We sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Oh, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And Jesus, all throne and dominions, all power and position, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. This is your people sing. Your people sing, holy to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. Jesus, your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Jesus, all throne and dominions, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
greatest. Your name Stands above them all. All throne and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, Jesus, Praise your name, praise your name. Jesus. Oh, your name, Holy, holy, your name, Jesus, is above all name. Oh, oh, Jesus, we worship you, Lord. Oh, Yeah, holy, holy, oh, your name, Is the highest. your name, Is the greatest. your name. It stands above them all. All throne and dominions, all power and position. Your name it stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Oh, Jesus, te adoramos, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Holy, holy Jesus, you are holy. Thank you, Jesus. You are holy, Lord. Thank you, Jesus. Oh. Hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord.
love you, Lord. We worship you. Your name is above all name. Yes, Jesus. Yes, Jesus, you are above all name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above the world. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your throne and positions, your power and positions, your name stands above them all. Hallelujah. 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 Amém. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. Amém. Glória a Deus. Vira para o irmão que está aí, saúde esse irmão na paz do Senhor. Sou Janete Antônio, tenho 8 anos, vivo na cidade de Quelimane, bairro de Namunho. Sou a irmã mais velha de Janete e nessa casa vivemos 4 pessoas. Somos órfãos de pai. O nosso pai morreu em 2013. Mas nesse momento Adelaide e Janete é que estudam lá na Escola da Paz. Sou aluna da 4ª classe, estudo na Escola da Paz. Na escola aprendo muitas coisas e gosto muito de matemática. Quando eu crescer, quero ser enfermeira. Lá tem uma boa educação e até tem alimentação. Além disso, tem acompanhamento espiritual. A Janete fala muito, quando ela crescer, quer ser enfermeira. Agradecemos a Love Child pela educação que estamos a ter e pelo acompanhamento. Janete is one of many children who come from challenging situations whom LifeChild is currently working with to change the trajectory of their lives. We believe that children like Janete are destined for great things, but only with the right foundations in place. LifeChild invites you to be a part of this. When you sponsor a child monthly for only $30, £20 or 300 Rand, you ensure that they receive a quality education, health and nutrition, and have opportunities for social development and spiritual support. This equips them for a bright future. To sign up to sponsor a child in Mozambique, Malawi or South Africa today, go to www.lifechild.org.za. For more information, email info@lifechild.org.za. One life at a time.
Amém. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo, mais uma vez, bom estar aqui nessa manhã para celebrarmos ao nosso bom Deus, mas também, acima de tudo, ouvirmos a sua palavra, Deus falar em nossas vidas e transformar as nossas vidas. Nós iniciamos o nosso lema de edificar e temos andado nesse nosso lema de edificar. E na semana passada nós falamos aqui um dos aspectos muito importantes no que diz respeito à redenção, à salvação da humanidade. E tocamos 3 aspectos que achamos fundamental, biblicamente é fundamental para a redenção e para a salvação da humanidade. Os aspectos foram a reconciliação, a justificação, a regeneração. Foram esses 3 aspectos que compartilhamos juntos e nós dizíamos que não tem como nós chegarmos à salvação se não conhecermos essa questão da reconciliação, da justificação e da regeneração. Reconciliação porque é Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Justificação porque Deus sentou, tomou o nosso lugar para nos colocar como justo ou para nos fazer de justo. A regeneração é, uma vez que nós fomos reconciliados, justificados, Deus nos renovou, nos fez voltar à essência, no princípio da criação, quando Deus disse que tudo era bom aquilo que havia criado. Então, nós precisamos em tudo, meus queridos, entender esse aspecto da salvação da humanidade, da redenção, o plano de Deus para com a humanidade. E para saber tudo isso, nós precisamos conhecer esses 3 aspectos. Mas contudo nós vimos que essa foi a parte de Deus. Agora nós queremos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte que nós temos nesse processo, nesse plano da redenção, o plano da salvação? Tem um aspecto muito importante, tem algo muito importante que nós como homens, tomado pelo poder do Espírito Santo, realizado daquilo que Deus fez, a obra redentora que Deus fez na cruz. Então existe algo que como seres humanos nós precisamos diante de Deus. E eu me refiro ao arrependimento. O arrependimento é a lição que estaremos tratando no dia de hoje. O arrependimento. E vamos ler o texto que está em Lucas capítulo 15, um texto bastante conhecido, porque é o texto de filho pródigo. Então, um texto bastante conhecido. Aqueles que leem a palavra ou já ouviram sobre essa história, é um texto bastante conhecido. Diz a palavra do Senhor em Lucas. E disse, porque Jesus estava falando, estava contando parábolas, e por isso que aqui estou a iniciar nos versos 11 dizendo: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dê-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o estômago com as balotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei
irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e pondo-lhe o anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas ele respondendo disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo em todas as minhas coisas, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Amém? Querido Pai, obrigado pela sua palavra. Nós estamos agradecidos, Senhor, essa manhã, de podermos compartilhar a sua palavra. Pedimos a sua graça para que nos faça compreender e entender aquilo que são os seus planos nas nossas vidas. Sabendo que agora, Pai, depois de nós ouvirmos aquilo que tu fizeste, que os nossos corações sejam aquebrantados e haja um arrependimento sincero em nossas vidas, e a gente possa voltar para ti, no nome de Jesus. Amém. Então, essa é uma parábola que Jesus está trazendo, contando sobre o filho pródigo. Como o texto bem diz, que o filho aproxima o pai e pede a parte da herança. O pai reparte a herança, o filho pega, dias depois o filho sai e vai, esbanja toda a herança que o pai havia dado, e ele por si mesmo realiza a situação que está passando, a situação que está vivendo, e percebendo que naquela situação que ele estava vivendo, nem mesmo os trabalhadores dos seus pais não passavam aquela necessidade. Por que não? Eu não volto ao meu pai, mas eu já não vou como filho, mas eu vou como servo, como trabalhador, para que pelo menos eu tenha que suprir as minhas necessidades. E diz que o filho tomou e voltou para o pai. Quando ele voltou para o pai o recebeu com tanto amor, com tanto carinho, e ali celebrou, porque esse filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós podemos tirar algumas lições desse texto ao falarmos sobre o arrependimento. Nós podemos entender a partir desse texto que o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus. É uma graça do Espírito de Deus, por meio da qual o pecador ele é humilhado do seu íntimo e é transformado no seu exterior. Veja só que esse filho ele conseguiu perceber que há amor do pai, mesmo na necessidade, no momento que ele está, mesmo momento que ele estava passando, deu para refletir que aqueles trabalhadores do seu pai
não passavam a mesma necessidade que ele estava passando. Mostrando aqui que Deus nos ama. Deus nos ama. O que Deus quer é que por meio da demonstração do seu amor, nos reconciliando com Ele mesmo, justificando e regenerando as nossas vidas, o desejo de Deus é que a gente se aproxime mais e mais dEle. Não importa onde a gente estiver, mas o desejo, o coração de Deus, essa graça de Deus, é que a gente se aproxime e tenha essa intimidade com Ele. Esta é a razão que quando o pai viu, ainda de longe, o seu filho, o que o pai fez? O que o pai fez? O pai viu de longe e moveu-se o coração dele, cheio de compaixão. Então o arrependimento, de novo, é essa graça, essa compaixão que Deus tem para com o pecador. Ele quer que o pecador entenda a expressão do seu amor. É essa maneira, é essa graça que nós aqui conseguimos perceber da parte de Deus. Eu dizia na semana passada que nós não merecemos nada, não é assim? Não merecemos nada, mas Deus, rico em amor, rico em misericórdia, fez o quê? Entregou o seu Filho amado e veio, morreu em meu lugar. E então essa graça que nós não merecemos, não temos nada, mas Deus, sendo rico, demonstrando o seu amor, quer essa intimidade conosco, Ele demonstra essa graça para que a gente possa comover-se em nosso coração e voltar para o próprio Deus. Então o arrependimento é isso, a graça de Deus que vai mover o pecador, e o pecador vai voltar, vai se humilhar para Ele, vai se ajoelhar diante de Deus e vai ser notável, ele vai ser transformado daí em diante para viver uma vida regenerada, uma vida consagrada, uma vida santa diante de Deus. Mas, queridos, para entendermos melhor no que diz respeito ao arrependimento e vendo também o arrependimento sendo um remédio espiritual para a nossa vida, né? Porque cura-nos arrependimento. Quando nós nos arrependemos, cura. Então, sendo esse remédio espiritual para as nossas vidas, 6 elementos eu quero destacar aqui, 6 elementos essenciais no que diz respeito ao arrependimento. Porque se deixarmos de fora esses 6 elementos, o arrependimento então perde o seu poder. O primeiro elemento é a percepção do pecado. Percepção do pecado. Quando você vê nos versos 17 do livro de Lucas, capítulo 15, diz o quê? E tornando-se a si. Tornando-se a si. Então houve aqui a questão da percepção que ele pecou. O filho pródigo percebeu que ele pecou. Ele viu que ele era um pecador. Ele viu que ele pecou. Ele não deveria ter feito aquela ação diante do pai. Não deveria ter pedido talvez a sua herança antes, sem que o pai passasse a herança. Ele pediu, tomou, esbanjou a herança. Então, quando nós lemos os versos 17, nós entendemos que ele percebeu, ele entendeu a situação do pecado que ele se encontrava. Então não tem como, queridos irmãos em Cristo, nós nos arrependermos se nós não percebermos o quê? O pecado. Muitas pessoas elas vivem no pecado porque elas não perceberam. Elas podem entender que é um pecado que eu estou, mas elas não perceberam. É por isso que pessoas vivem de uma forma contínua no pecado, porque elas ainda não chegaram a uma clareza, uma percepção do local
onde se encontram. Para haver um arrependimento sério, um arrependimento na qual a pessoa muda a sua forma de viver, começa a viver uma vida santa, essa pessoa precisa entender, precisa perceber que ela é pecadora. Amém? Precisa entender que ela é pecadora. Então nós temos aqui a questão da percepção do pecado. O segundo elemento é a tristeza pelo pecado. A tristeza. Nos versos 19, vai dizer assim: já não sou digno de ser chamado filho. Faz-me como um dos teus servos. A tristeza, nós vemos, ele percebeu que pecou, ele acha que ele está desqualificado para poder ser filho, porque o coração ficou triste. O coração dele ficou triste. E ele veio para poder dizer que não, eu já não sou digno de ser chamado filho. Tudo quanto eu fiz não me dá mais esse direito de ser chamado filho, mas quem sabe se eu não permaneço como servo ali na casa do meu pai. Essa tristeza que bateu no coração dele. Então o pecado é o segundo elemento para que haja ali um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Primeiro é a percepção do pecado, a tristeza do coração. Eu não estou a falar só ficar triste, não. Porque às vezes nós pecamos e ficamos tristes, né? Porque o pecado nos constrange. Nós pecamos e ficamos tristes. Mas uma coisa que é necessário entender: essa tristeza chamada aqui, nas escrituras, ela aparece como aquebrantamento, né? Aquebrantamento do coração. Um coração contrido. Um coração contrido. Um coração aquebrantado. É esse, um coração rasgado. A pessoa entra em desespero porque pecou, sabendo que eu me arrependi. Não, eu estou separado, vamos dizer, eu estou separado para poder viver uma vida santa, né? Deus quer que eu tenha intimidade com Ele, mas eu estou vivendo nessa vida do pecado. Como assim? Aí vai no meu coração, eu sou aquebrantado, meu coração se rasga totalmente em saber que aquela ação que eu estou a fazer diante de Deus não é ação correta. Não é ação que Deus aprova. E esse coração, ele tem que ser um coração aquebrantado.
na minha célula, eu dizia, tá bom, nós podemos tropeçar, mas nós não vivemos no pecado. Há uma coisa que é tropeçar, mas há outra coisa que é viver no pecado. Amém? Eu tropecei, mas quando eu tropeço, eu me levanto, porque eu sei que eu fui separado, eu sei que eu não pertenço mais ao pecado. Agora eu fui separado para poder viver uma vida santa diante de Deus. Então eu posso em tudo talvez tropeçar, mas de imediato eu me levanto diante de Deus, coloco o meu olhar diante de Deus e me recomponho e caminho. Então não é pelas muitas lágrimas que eu vou tirar que Deus vai dizer que de facto eu estou arrependido, porque o arrependimento é quebrantamento do coração, rasgar o coração diante de Deus, e é algo que acontece lá dentro, é algo interior e é algo permanente, que não é só de lágrimas, não é só de boca para fora, mas é uma transformação que vai acontecer dentro. E outro elemento, o terceiro elemento na questão de um arrependimento sincero é a confissão do pecado. Nos versos 21, o filho pródigo, ele vai dizer, nos versos 21 ele vai dizer assim, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. O filho, ele confessa diante do pai que ele pecou. Um elemento confissão é muito importante. É muito importante. Tem irmãos que guardam os seus pecados a 7 chaves. Ele não quer que o seu pecado seja conhecido ou venha assim, as pessoas entendam sobre o seu pecado, sabe? Esses dias nós estávamos a conversar e nós dissemos assim, tem algumas coisas que mudaram a nível da igreja. Na igreja nos dias de hoje, algumas coisas mudaram. Antigamente, quando você ia, se o irmão cometeu um pecado, você repreendia, a tendência do irmão era dizer assim, eu preciso de ajuda. Hoje não é bem assim. Se ele peca, o líder ou o irmão aproxima para poder falar sobre o seu pecado que está lá, o que faz o irmão? Não me amam, não me gostam, não sei. E ele arranja tudo, vira tudo contra o irmão que está tentando ajudar. Para que haja um arrependimento sincero, queridos irmãos, é necessário que haja uma confissão. Aqui o filho confessa para Deus, porque pecou contra os seus, e confessa para o seu pai. Pai, eu pequei contra si. Sabe, quando nós confessamos, é um ato de acusação que nós colocamos para nós mesmos. É um ato de acusação na qual nós impedimos que Satanás tenha o direito de nos acusar. Nós sabemos, aquele que é crente e ama Jesus, sabe que Satanás é um acusador. E quando nós fizemos atos que não são de Deus, ele está sempre perto para poder nos acusar. Dizer, você fez isso, você roubou, você mentiu, você adulterou, você fornicou, você fez isso. Todo o tempo ele está tentando nos acusar. Mas quando nós confessamos diante de Deus, paramos diante de Deus e diante dos homens, nós confessamos o nosso pecado, o acusador já não tem a mesma força, não tem o direito, pois quando ele aparece para poder nos acusar, Deus diz assim, ele já se acusou sozinho, ele já tomou a responsabilidade do seu ato, e Satanás não tem mais força de nos acusar. Por isso que a confissão é um gesto de autoacusação. Nós nos acusamos pelo ato na qual praticamos. Esse ato que não é bom diante de Deus, esse ato que não é aceitável diante de Deus, nós acusamos-nos e dizemos, Senhor, eu sou um orgulhoso, sou um infiel, sou levado pelas paixões carnais. Senhor, eu sou tudo isso.
e me perdoe, Pai. Então, aqui o ato da confissão é muito importante no que diz respeito ao arrependimento. Dentro da confissão, existe, para que haja de factamente essa confissão do pecado seja genuína, tem alguns aspectos que nós podemos mencionar, bem rápido. A confissão tem que ser espontânea. A confissão tem que ser espontânea. Você já viu, só vou dar aqui exemplo. Quando o ladrão rouba, às vezes leva muito tempo para confessar que ele roubou, né? Aí depois de um bom castigo, aí quando ele diz, ei, eu roubei, mas é uma confissão tirada à força, não é uma confissão livre, não é uma confissão espontânea. E é isso que às vezes acontece no nosso meio, que a nossa confissão não é espontânea. Para nós saber que o irmão pecou, que o irmão caiu, temos que nos tornar detetives. Temos que nos tornar detetives, perceber, pecou. Aí quando o irmão acha que já não está encurralado, logo ele diz, eu pequei na realidade. O que não é necessário, porque para que haja uma confissão genuína dentro do arrependimento, tem que ser o quê? Espontânea. Tem que ser uma confissão espontânea. Um verdadeiro convertido reconhece o seu pecado. Então, ele tem essa confissão espontânea. E nessa questão de confissão, tem que ocorrer aquilo que já me referi antes, um coração aquebrantado, um coração contrito, porque ele pode só confessar para as pessoas saber, mas dentro ela ainda continua a viver a mesma situação. Então tem que haver um aquebrantamento do coração quando a gente está a confessar. O quebrantamento do coração não é chorar só, né? É sinceridade do coração de que você não vai praticar aquele ato. Agora, se você está emocionado, quer chorar, tranquilo. Mas tem que haver esse quebrantamento do coração. Na confissão verdadeira, o crente tem que especificar o pecado. Eu me lembro, eu não sei, mas eu me lembro naquela fase, antes de eu entregar a minha vida para Jesus, quando ainda eu era católico, nós íamos ali naquele lugar, eu não sei como é que chama, mas ali onde se confessa, né? Aí você encontrava o padre para poder confessar, porque você via todos a ir confessar, e você sentado na cadeira, você se achava que eu sou o pior pecador que aqui está. Se todos foram confessar, quem sou eu? Eu também preciso sair, ir arranjar ali alguns pecados que estão ali, para o padre poder me ouvir, que pelo menos eu tenho alguns pecados. Aí você se levantava, ia para lá e dizia assim, padre, eu pequei. Aí você de uma forma generalizada dizia pecados. É uma confissão genuína? É uma confissão que tem um coração contrido, um coração rasgado? Não. Hoje tem muitos crentes que também vão diante do Senhor e chegam diante do Senhor e dizem, Senhor, eu pequei. Pecou o quê? Pecado não tem nome. Você não conhece o nome daquele teu pecado? Não conhece o nome daquele teu pecado? Não conhece? Você conhece o nome daquele teu pecado? Tem nome aquele teu pecado? Chama lá pelo nome. Aquele teu pecado tem nome. Ciúmes, mentira, adultério, não tem nome. Fornicação, não tem nome. Inveja, tem nome teu pecado. E muitos aparecem assim no ar, né? Sabe o que, meus queridos irmãos, Deus sonda os nossos corações. Deus conhece quem nós somos. Como é que é possível que eu vou esconder para aquele que conhece quem eu sou? É possível. Mas Deus quer, Ele quer ouvir de nós. Ele quer que a gente fale, Senhor, eu sou um fornicador, Senhor.
Senhor, eu sou um adúltero, sou um mentiroso, sou um invejoso, Senhor. Eu estou a invejar irmão fulano e irmã fulana. Eu estou invejando. Senhor, eu estou falando mal daquela irmã, daquele irmão. Eu tenho ciúme, Senhor, de fulano e de cicrano. Fale. Confessa, porque pecado tem nome. O pecado tem que ser especificado. Não é Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu sou pecador. Pecou o quê? Pecou o quê? Não tem nome esse pecado. Então, para que haja um arrependimento genuíno e uma confissão genuína, chama o teu pecado pelo nome. Amém? Vergonha do pecado é o quarto elemento. Quarto elemento, vergonha do pecado. O filho pródigo, de novo nos versos 21, ele teve vergonha. Ele percebeu, tomou a herança, gastou, esbanjou com as prostitutas, fez tudo, e ele teve vergonha. Ele viu que houve um excesso. E quando ele chegou diante do pai, ele disse assim, como ele disse? Eu não mereço o quê? Ser chamado filho. Mas me coloca como um dos seus servos, como um dos seus trabalhadores. Ele teve vergonha da sua ação. Nós precisamos ter vergonha dos nossos pecados, se nós queremos um arrependimento sincero. A vergonha dos nossos pecados remete ou merece as seguintes considerações. Primeiro, todo pecado nos torna culpado e nos deixa envergonhado. Se nós entendemos o amor de Deus, se nós caminhamos, nós precisamos ter vergonha dos nossos atos pecaminosos. Segundo, todo pecado é uma ingratidão. Todo pecado é uma ingratidão. Porque Deus amou o mundo que de tal maneira deu o seu Filho, que morreu em meu lugar. Aquilo que eu devia levar, as maravilhas, as bênçãos que Deus tem derramado para mim. Eu estou sendo ingrato com Deus. Por tudo que Deus tem feito. Em outras, nós podemos dizer assim, o pecado é abusar a bondade de Deus. Deus é tão bom para conosco e nós abusamos da bondade de Deus. Terceiro, o pecado mostra o que somos. Bem, ele mostra o que somos. Quando eu entendo que eu sou pecador, o que vem em mim? Vergonha de mim mesmo. O quarto, o pecado nos mostra que nós somos piores que os incrédulos. Por quê? Porque nós agimos contra a luz, nós entendemos o que a luz é. E se nós somos da luz, deveríamos viver na luz. Então, esses são os aspectos assim que trazem a vergonha. Quando eu entendo na realidade onde eu deveria estar, quem eu deveria ser, como eu deveria andar, e não estou vivendo, eu tenho que sentir a vergonha comigo mesmo. E o quinto elemento, o ódio pelo pecado. Ódio pelo pecado. Precisamos odiar o pecado. Se na realidade eu estou me arrependendo, eu preciso fazer o quê? Uma repulsa contra o pecado, não é isso? Eu preciso me repulsar do pecado. Não quero mais viver nisso. Não é isso que eu quero. Eu vou ser implacável. Não vou admitir que a minha vida seja uma vida de pecado. Mas eu vou odiar todo tipo de pecado. Tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não faz parte de Deus, eu irei odiar. Então esse é o quinto
elemento. O sexto e o último elemento é converter-se do pecado. O arrependimento é converter-se do pecado, quer dizer abandonar o pecado. Porque tem pessoas que vivem, mesmo confessando com a sua boca, eles continuam o quê? Pecando, continuam vivendo no pecado. Quem está arrependido mesmo, na realidade, se você vivia uma vida aqui, o que vai acontecer com o arrependimento? Você vai fazer uma e vai para outro lado. Eu já não sou mais adúltero, não sou mais mentiroso, eu não sou fornicador, eu não quero inveja na minha vida, não quero ódio, eu agora quero viver completamente para Cristo. Amém? É isso que compõe um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. Confessar os nossos pecados, né? Primeiro, identificar o pecado, né? Precisamos identificar aquilo que é a nossa ação pecaminosa, ter tristeza, confessar o pecado, ter vergonha do pecado, ter ódio do pecado, né? E converter o meu coração para que eu possa andar segundo a vontade de Deus. Amém? Amém? Deus, rico em sua misericórdia, nos amou. Aquilo que nós deveríamos pagar, Cristo pagou por nós. Hoje nós somos livres do pecado. Você não é mais escravo do medo, mas agora você é livre do pecado. Não viva, não continue vivendo essa vida que você está vivendo. Mas arrependa-se com um coração contrito, um coração rasgado. Volte para Deus. Volte para Deus. Até quando? Até quando? Você pode perguntar ao irmão que está aí do lado. Pergunta a ele, até quando? Até quando? Mas sim, volte. Curva-se para Deus. Arrependa dos seus maus caminhos. Rasga o seu coração. Aquebranta o seu coração. Aquebranta o seu coração. Esse pecado que você todos os dias mima. Tem pessoas que têm pecado de estimação. Você não sabe. Não, verdade, tem pessoas que têm. Outros têm animais de estimação, mas ele tem pecado de estimação. Ele cuida daquele pecado de uma forma incrível. Não. O nosso único desejo tem que ser Cristo. Amém? Estar com Ele, andar com Ele, viver com Ele. Não estime esse pecado. Jovens, adultos, confessem ao Senhor. Mas eu tenho vergonha. Mas confesse primeiro ao Senhor. Aproxima alguém, fala. Mas não estime teu pecado. Não cuide do teu pecado como se fosse algo tão precioso. Porque teu pecado vai te levar à morte. Amém? Não viva no pecado. Porque aquele que é de Cristo, ele manifesta o fruto do Espírito Santo, não o fruto da carne. Porque hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos da luz. Aí nós vamos cair, sim. Vamos tropeçar, desculpa, mas nós iremos nos levantar. Nós iremos nos levantar e vamos andar com o Senhor. Glória a Deus. Essa manhã, arrependa-se. Se não é essa manhã, então vá para casa, tenha tempo com Deus. Arrependa-se, abra o seu coração e arrependa-se diante de Deus. Glória a Deus. Amém. Querido Pai do céu, nós sabemos, ó Pai, que, ó Deus,
Tu estás de braços abertos, como vimos na história do filho pródigo. O Pai nunca esteve fechado. Às vezes quem está fechado somos nós, Senhor, movido dos nossos pecados, nossos interesses. Nós somos levados, Deus, com os nossos pecados. Mas hoje nos dê, Senhor, um entendimento claro do seu amor, sabendo, Senhor, que Tu estás aberto, Tu nos ama. Nos leva de volta ao seu altar, Senhor. Nos leva de volta a Ti, Senhor. Que os nossos corações sejam aquebrantados, corações rasgados, Senhor, diante de Ti. Corações sinceros, corações contridos, Deus, com vergonha do pecado, ódio do pecado, mas procurando viver agradando a Ti. Nós oramos tudo isso, maravilhoso Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh, queremos Te dar graças, oh Pai, pelas nossas vidas. Nós Te damos graças, oh Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode se levantar do seu lugar. Que o Senhor nos purifique. Que o Senhor nos lava. Que o Senhor nos lava. Que o Senhor nos torne mais brancos que a neve. Só Jesus pode fazer isso. Você acredita? Amém? Só Jesus pode fazer isso. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz em Isaías 1, versículo 18, que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a púrpura, brancos como a neve se tornarão, e ainda que sejam rubros como a escarlate, como a lã se tornarão. Amém? O Senhor é bom e rico em misericórdia. Que nós possamos quebrantar nossos corações e correr para Ele, para alcançar misericórdia, recorrer ao trono da graça todos os dias, porque o nosso sumo sacerdote, Ele é capaz de se compadecer. Que nos prova o quanto Ele
nos torna Senhor.